Show! Fala, pessoal. Boa noite, Fernando aqui. Estamos começando mais um Night Shift, segunda edição, dessa vez sobre consumo. Tenho aqui algumas das feras de consumo que a gente acompanha já há muito tempo. 3 pessoas que fizeram jornadas aí de empreendedorismo em consumo de muito sucesso, acho que tiveram boas histórias aí de construção de marca e produto, principalmente. A gente tem aqui apresentando o Gabriel, que é fundador da Scout e da Creamy, uma empresa que a gente investe há praticamente 2 anos, que a gente integra o board, então estamos super próximos aí, já numa jornada longa. A gente tem aqui o Rodrigão, que é fundador da Zerezes. Zerezes é uma empresa de eyewear, talvez a principal aí no digital no Brasil, empresa que a gente investiu recentemente, integra aí o Shift Alpha One, nosso fundo que a gente fez o First Close recentemente, então, poxa, estamos super animados com essa parceria também, apesar da gente ter acabado de se associar, e temos aqui o Rafa Vasto, que é meu amigo de longa data, trabalhamos juntos no Credit Suisse, depois nos separamos, eu vim para a Shift, ele foi para a McKinsey, e aí ele empreendeu, fundador da Daqui. Daqui é uma empresa que eu acompanho desde o começo, desde a ideação, piloto de produto ali, primeiros testes e agora um processo de escala forte. Então, poxa, uma trajetória super legal, acompanho de muito perto. Rafa, agradecimento especial aí você que se juntou a nós, fiz o convite para você participar ontem. O Ricardinho da Adventures, que ia participar, teve um imprevisto. E o Rafa está integrando esse time de feras do consumo. Então, obrigado a todos pela participação. Acho que vai ser um debate bem rico sobre consumo, enfim, e bem relevante para todo mundo que investe ou quer investir na categoria, seja em early stage, late stage, bolsa. Acho que as 3 empresas têm uma trajetória de unir tecnologia com a economia real. Então, isso é muito do que a gente fala desde o começo da Shift, Empresas que estão aí num macro tema de tech-enabled, usam tecnologia para ocupar um espaço que tipicamente era um espaço de economia real. 3 empresas que fazem isso muito bem sucedido, e 3 empresas que, talvez por causa da tecnologia, souberam surfar bem esse período de Covid dos últimos 2 anos, que mudou muita coisa na indústria. Então, o objetivo é a gente fazer um papo aberto. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí, poxa, fiquem à vontade para comentar e redirecionar outras perguntas. Queria começar com a trajetória de marca e produto de vocês. Então, entender mais claramente o que foi que vocês fizeram na construção de marca, no design dos produtos e na estratégia de produto, que foi muito acertado, que fez com que vocês ocupassem um espaço talvez mais rapidamente do que muitas das outras empresas que a gente viu nos mesmos setores. E aí, poxa, quem quiser começar, fiquem à vontade. Bom, vamos lá, então. Não, vou ser breve. Obrigado aí, Fernando, pelo convite para participar. Sempre um prazer. Não estou vendo quem está no call aqui com a gente, então estou só vendo nós 5, mas acho que já dá para a gente começar. A história da Daqui, acho que de forma super breve, É uma empresa de 1 ano e meio, a gente nasceu em janeiro do ano passado. Se vocês pararem para pensar, já tinha acho que passado a primeira grande raia aí do Covid, mas acho que o mundo ainda vivia nessa regra aí de isolamento de forma geral. E quando a gente pensa em estratégia de marca, de produto, e até o que motivou a criação da Daqui, foi uma dor, acho que muito forte, que ficou bastante evidenciada no Covid, que foi a dor da experiência no e-commerce, principalmente a dor da experiência no delivery on demand, Acho que não é novidade para ninguém que houve um boom gigantesco do ponto de vista de demanda, mas acho que o supply das grandes cidades, ou enfim, o supply do varejo, ele não estava 100% preparado e criou uma série de gargalos de experiência. No caso do delivery, entrega atrasada, produto errado, discussão com chat e uma série de outros produtos, de outros pontos,
que no caso de supermercado, que é aquela compra transacional, de alta frequência, de qualidade, pegava bastante, né? Pré-pandemia, a penetração de groceries online era por volta de 1%, hoje é 3%, triplicou, mas ainda é super baixo, né? Mas voltando para a história daqui, o que a gente viu, né? E acho que aí que conecta a nossa marca e o nosso produto. A gente viu justamente uma oportunidade de apostar para caramba em experiência do cliente, né? Nós nascemos aí como um player de entregas rápidas, obviamente velocidade é um driver de experiência, mas mais do que isso, a gente estava muito pautado em entregar feito o que o nosso cliente pedia. Então, a nossa marca, de fato curioso, ela nasceu antes da gente ter o produto. A gente queria trazer uma marca aqui que trouxesse um reliability para o mercado, né? Acho que, vou até botar nome, porque não, mas acho que os grandes players do mercado, como a iFood Rappi, estavam muito queimados nessas verticais, e a gente quis trazer essa confiabilidade para o mercado. E produto, aí que foi o mais curioso, né? Todo mundo pergunta, cara, como é que vocês entregam em 15 minutos? Eu brinco que não tem nenhum passo mágico aqui. Nada mais é do que a gente desenhar bem a nossa malha logística. A gente tem uma série de dark stores com estoque próprio, sempre próximo do cliente, e com isso a gente garante que no desenho, no papel, as coisas saem com uma experiência boa e uma velocidade certa. Então, o nosso produto, ele focou muito nesse básico, né, em você fazer operação de mercadoria, de recebimento de mercadoria, de expedir produto e garantir que ele chega na casa do cliente. A partir do momento que você tem essa espinha dorsal funcionando muito bem, você evolui o seu produto, né? Acho que o segredo aqui é você não se perder em, frufrus ou uma série de coisas que você pode tentar se dar ao luxo, né, como uma nova empresa no mercado, um novo entrante, mas sim focar no básico para garantir a experiência, que de novo era o core da nossa tese. Então acho que de forma super rápida, só para chutar a bola aqui para a gente começar, acho que esse foi os grandes primeiros pontos aí do que tem de produto e marca daqui. Show. No seu caso, Rafa, só um parênteses rápido antes de a gente ir para o Rodrigo e para o Gabriel, a entrega de 15 minutos, eu acho que você foi o primeiro a trazer isso, né, se eu não me engano, e foi um statement de produto muito forte que acho que te ajudou muito ali no começo, né? Não, excelente ponto, cara. A gente foi o primeiro a trazer a proposta dos 15 minutos, né? E é bem da verdade, quando a gente botou essa proposta no mercado, muita gente perguntava pra gente, cara, mas quem que precisa de coisa em 15 minutos, né? E a gente fez uma série de pesquisas, mas a bem da verdade a gente não sabia exatamente, né, quem que precisava, óbvio. Tem vários use cases que com 15 minutos você acaba liberando, e hoje a gente tem muita clareza disso, né? O que eu sempre falo é, cara, da bebida gelada, você tá numa festa, você não vai parar tudo, né, pra ir comprar ou vai esperar 1 hora para chegar. Em 15 minutos ele funciona muito bem para isso, só para mencionar um. Mas o statement teve que ser muito forte, né, e mais do que o impacto que a gente não sabia que ia ter dos 15 minutos, a gente falou, cara, tem que ficar na cabeça das pessoas, né, eu não posso entrar num mercado que é grande, que é dinâmico, que de certa forma já existe uma proposta de valor, eu tenho que entrar aqui com os 2 pés na porta para chamar atenção e ter algum diferencial. Acho que foi muito nessa linha que a gente apostou nos 15 minutos e muito menos em alguma estatística de que 15 é melhor que 10 ou melhor que 20, né? Mas foi um lugar ali onde a gente se sentiu confortável e que depois acho que se provou, cara, uma estratégia de lançamento de produto super assertiva. Né? Show. Gabriel, Rodrigo? Posso ser o próximo. E aí, obrigado pelo convite, Fernando, e olá aí para todo mundo que está assistindo. Bom, contando um pouco aí do nosso grupo Scout Beauty Brands, hoje nós temos 2 marcas no portfólio, são bem distintas, né? A gente tem a Scout, que é a marca líder aí na categoria de autobronzeador, que é uma marca aí muito forte no varejo, com mais de 5 mil pontos de venda. E aí foi muito interessante porque pré-Covid a gente tinha lançado uma marca 5 meses antes de tudo começar, uma marca de skincare. A gente trouxe... bom, eu estava vendo o mercado lá fora, skincare era uma categoria que estava crescendo muito. Eu sempre gostei muito aí do setor de beleza, entendia do mercado de skincare, mas eu queria que realmente alguém que gostasse e entendesse de formulação junto comigo, né? Então, um pouco antes quando eu estava pensando na marca, eu trouxe um amigo meu que era dermatologista,
e ele sempre me falava, poxa, é muito complicado porque eu atendi muito tempo no SUS e é muito difícil eu achar skincare de qualidade com preço acessível, né? Eu mando os meus pacientes irem para a farmácia e eles acabam lá comprando 300, 400 reais de skincare, conseguem fazer 1, 2 meses de tratamento e não conseguem continuar porque acaba ficando muito caro. E sim, ouvi isso já por alguns anos, né? Eu falei, poxa, agora quero entrar na marca, começar uma marca de skincare, tinha todo aquele know-how de skincare, acho que foi a nossa primeira marca. Então a gente se juntou aí e começamos a Cream. E o que eu acho que foi muito interessante é porque ela tinha muito essa história, essa verdade por trás da marca, do Luiz, né? Eu que adoro aí a categoria de beauty, adoro essa parte de criação de marca, desenvolvimento de produto, e tinha o Luiz que tinha esse propósito muito forte de democratizar o skincare. Então, foi um time muito bom, porque a gente lançou a marca mais ou menos 5 meses antes aí do Covid, quando né, tivemos aí o começo. A categoria de skincare foi uma categoria que cresceu muito nesse período, e a marca estava muito bem posicionada no online. Então, a gente aí conseguiu usufruir muito, crescer muito nesse período. Mas eu acho que muito também pela verdade, acho que a marca passou, né? Mostrando que realmente, poxa, tem todo um propósito muito forte por trás de um dermatologista que realmente quer democratizar os produtos, trazendo fórmulas super inovadoras, combinações de ativos que, quando a gente fala de mercado brasileiro ou até mercado internacional, né, o mercado americano, o mercado europeu, não tinham essas combinações, que eu acho que foi um fator aí que ajudou muito no crescimento, né, trazer um produto de muita qualidade, trazendo muita inovação e que realmente entregava resultado. E o que ajudou muito aí a marca a crescer muito organicamente no começo. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Marketing ajuda muito, mas você ter um produto diferente, você trazer inovação, é isso que ajuda a marca, né? Ter um caminho aí de longo prazo, né? E isso é muito forte aí dentro das nossas marcas. Show. Rodrigo? Sigo lá ou vai fazer nenhuma pergunta, não? Posso ir? Vai lá. Depois eu faço. Então, a Zerezes começou, né, alguns anos atrás, assim, mas de uma forma bem diferente da nossa proposta atual. Ela foi fundada com uma base muito forte de design mesmo, assim, não, quando eu falo design, não só o design estético, mas tudo que estava relacionado à cadeia de produção, ao produto em si, ao material que ele era produzido. E no início, às vezes, começou, né, assim, então, muito forte com produto e marca, né, geração de desejo, produto, né, focando na estética, na geração de desejo, de coolness também, né, de conquistar um público-alvo de alfas, assim, que eram né, necessários para você conseguir conquistar, para fazer toda a geração de desejos e tudo mais. E só que a Zerezes começou somente como óculos solar, né? E com o passar do tempo e evolução do negócio, a gente, dentro do nosso mercado óptico, a gente descobriu ali algumas dores, né, muito fortes de pessoas, de consumidores, relacionados ao mercado de grau, né? Óculos e lente de grau. E não só por ser um mercado muito maior, mas por ser uma dor muito maior, né? Um produto que é muito mais consumido, que tem muito mais frequência, que você necessita muito mais, a gente viu uma grande oportunidade ali de realmente a gente conseguir aplicar esse nosso skill do design, quando eu falo, né, de entender o consumidor, entender onde estão as dores dele, onde está o problema de produto, o problema de experiência, e conseguir e olhar para o mercado, entender os porquês e falar, caramba, a gente acha que a gente consegue criar uma alternativa aqui que vai botar muito mais valor na mesa. Enfim, então basicamente a gente entendeu 3 grandes dores, assim, né? Que o mercado óptico, ele sempre foi muito focado no funcional, não no emocional, então ele era muito, né, como uma muleta, era uma coisa que você necessitava, você precisava de uma lente, de um óculos para enxergar, mas era uma coisa mais de eu preciso e eu não que eu quero. Então a gente viu que gerar esse desejo, né, e isso, né, de uma série de formas, mas gerar esse desejo e ser uma marca
desejada no mercado óptico era uma oportunidade. Um outro ponto que a gente notou que é muito mais racional do negócio é que todo a forma, o formato de venda e precificação das lentes é extremamente confuso. Pouquíssimas pessoas entendem ali do produto final que estão comprando, né? Então, assim, você tem que escolher ali na hora, né? Todo mundo precisa de grau, acaba escolhendo, nem sabe o que é, mas é índice de refração, antirreflexo, tecnologia da lente. Você tem uma série de letrinhas ali, né? Um catálogo gigantesco que você não sabe o que você está decidindo, e a gente viu que essa questão de transparência a gente conseguiria também botar muito mais valor na mesa, simplificando isso, trazendo esse poder para o cliente. E, por último, né, a gente viu que também, por uma série de motivos, o mercado óptico não tinha penetração online, sendo que quase todos os outros mercados isso era uma realidade. A gente sabe que tem, sim, uma dificuldade da experimentação, mas que existiam, né, e existem várias formas de você mitigar esse risco, né? Assim, não só com a experimentação virtual, né? A experimentação em casa mesmo. Hoje a gente está fazendo isso de mandar óculos para casa dos clientes e coletar eles de volta de graça, enfim. Então, a gente viu que existiam diversas formas de conseguir fazer isso. E, enfim, então, foi a guinada que a gente tomou ali a partir de 2019, né? Acabou, né, sendo logo antes da pandemia, e que, enfim, a gente conseguiu, tivemos sucesso, assim, nessa implementação do negócio, e sempre, né, então, conseguindo aliar tudo que a gente já tinha de marca, geração de desejo, que a gente tinha, a uma proposta muito forte, realmente, e diferente do que todo o nosso setor entrega, né? Enfim, então, a gente, né, vendo tanto essa questão total do produto, né, físico, mas também toda a experiência que o cliente tem nessa relação, nessa jornada toda do consumo dele, né, da escolha até o pós-venda e cuidado com os seus óculos, né? Enfim, então, acho que é basicamente isso. Boa. Eu acho que no seu caso, né, Rodrigo, como a experiência de compra ela é muito mais caótica do que, por exemplo, no caso da Creamy e da Skelt com o Gabriel, a experiência está intimamente relacionada com o produto, não dá para falar de produto sem falar de experiência, né? E no caso do Rafa também, né? Talvez até mais ainda no caso do Rafa, porque o produto é a experiência. É isso, né? No nosso caso, existe também o produto físico, né? Mas a questão do produto digital em si é um grande produto, né? E é algo que veio para a gente muito forte, né? Então, toda parte, hoje o que a gente está tentando fazer é fazer com que no online a pessoa tenha um guia, né, de qual óculos vai ficar bom nela, assim como na loja ela vai ter um consultor ali, um vendedor tentando entender o que, né, dar sugestão do que ficaria melhor no rosto. Então a gente está tentando trazer isso para o digital e entender esse fluxo todo, né? Então, já na hora que a gente vai enviar os óculos para experimentar em casa, já querendo passar a pessoa para esse guia antes, para já passar por um filtro. Então é realmente todo um produto digital que a gente, fazendo ele do início ao fim de forma muito bem feita, vai trazer uma experiência muito boa e trazer um sucesso para o cliente dele conseguir achar um óculos que fique bem nele, que ele consiga chegar, né? Enfim, então, com certeza, o produto digital é essencial aqui no nosso caso. Eu já quero testar, hein, Rodrigo? Eu que uso óculos. Vamos lá. Mas, cara, acho que enquanto Rodrigo e Gabriel estavam falando, eu pensei numa coisa, né? Acho que quando você está trabalhando com um cliente e eu acho que tem cases de sucesso aqui, você vai lançar algo no mercado, você sempre faz isso por um motivo, né? E cara, quanto mais a marca, acho que puder fazer esse statement, né, reforçar o que você está querendo fazer, melhor, né? Acho que a gente tentou muito forte bater na tecla de experiência e falar, cara, a experiência do delivery não precisa ser ruim, né? Dá para fazer isso de forma melhor. E agora que eu tô, acho que ouvindo aqui um pouco também, reflete pra caramba isso e conhecendo as marcas também, eu vejo que, cara, essa visão, esse statement, acho que dos fundadores se reflete muito nessa construção, né? Então, cara, super legal de ver isso. Total. E nos últimos anos, né, a gente tem uma jornada longa em consumo, né, estudando consumo, entendendo consumo e no limite investindo em consumo. E os últimos anos foram desafiadores porque houve muito barulho no mercado, né? Muita gente crescendo com propostas de valor meia boca,
porque o canal online ele ficou barato ali no começo de 2020, então muita gente conseguiu tracionar, né? Eu e o Gabriel já trocamos essa ideia muitas e muitas vezes. Muita gente conseguiu ocupar algum espaço sem necessariamente ter boas propostas de valor enfim, bons produtos, né, no limite. E acho que não é o caso de vocês três. Acho que vocês ocuparam um espaço e esse espaço está se mostrando perene e crescente, conforme vocês mostram que, poxa, não é só o canal de aquisição online, mas é toda a proposta de valor, o produto. Então, queria perguntar para vocês quais são talvez as duas principais coisas que vocês fizeram, os grandes acertos, e que vocês acham que vão gerar stickiness para a marca agora no pós-Covid, né, num ambiente mais normalizado, que não foi o ambiente de 2021. E aí para o Gabriel, que, né, tem duas marcas, seria legal a gente focar em Creamy, porque Creamy foi lançada ali no começo e era 100% digital até outro dia. Exato. Bom, eu acho que um dos fatores aí que separa, pelo menos, eu acho que a gente de outras marcas, e a gente está vendo que o mercado realmente, como você falou, eu acho que ali no começo de 2020, para novos entrantes, estava muito fácil, né? E ainda principalmente ali no online. Hoje, o Shopify, ele democratizou muito uma loja online, então hoje é muito fácil você conseguir um produto, fazer uma loja, enfim. E a gente está vendo que o custo ali para você começar a aparecer mais está cada vez ficando mais alto, né? O que, por um lado, também é bom, porque hoje está cada vez mais difícil para os novos entrantes, a gente fala, né? Então, a gente teve o pessoal que surfou uma onda ali até começo de 2020 e agora quem está chegando agora está sendo mais difícil. Eu acho que trazer muita proposta e valor, a gente sempre foi muito focado em produto, em diferencial, em trazer inovação, principalmente ali na categoria de beleza, a gente tem muitos players, né? Então, se você não tem eu acho que uma proposta muito bem definida, alguma coisa que você está querendo mudar, no nosso caso, né, democratizar o skincare, e eu acho que esse insight de trazer uma pessoa que tinha esse propósito muito forte, e que entendia muito de produto, né, do que a gente estava querendo vender, eu acho que isso é um grande diferencial nosso, né? Acho que no final, realmente, quando a gente fala ali de beleza, você quer comprar um produto que realmente entrega o que ele está falando, né, que faz, e eu acho que entrega também valor e passa um valor. Eu acho que o consumidor hoje está cada vez mais olhando a fundo as marcas, né, e o que a marca ela está apoiando, quais são os valores dela. Então eu acho que isso é muito forte na Creamy, né, tanto o que a gente apoia, nossa comunidade, a gente tem uma comunidade muito forte, e realmente entregar produtos aí diferentes do que a indústria vem fazendo, trazer muita inovação. Eu acho que isso são pilares aí das marcas que vão fazer a gente perpetuar aí como marca e crescer. Eu acho que, pegando o gancho aqui, porque o Gabriel tocou num tema de comunidade, eu vou falar já disso, né, mas você falou que foi fácil, né, Fernando? Tava fácil entrar no mercado em 2020, né? Por um ângulo, sim, por outro, não, né? Acho que você acompanhou um pouco da nossa jornada, cara, e ali, final de 2020, quando a gente foi pitch o nosso negócio para o mercado, acho que 80% das reações que a gente tomou foi, cara, vocês estão malucos, vocês vão fazer tudo isso, investir em infraestrutura, investir em toda a cadeia, para trazer uma experiência melhor e mais rápida, né? Acho que até dando um passo atrás, para quem não sabe, a gente vetou, né, o modelo de marketplace desde o início, e a gente tinha e continua tendo uma convicção muito forte de que para você conseguir fazer o last mile bem, você precisa entrar e sujar as mãos, né? Você precisa fazer a logística, você precisa estar envolvido, cara, no fluxo das mercadorias, você precisa entender isso no detalhe, com processo, tecnologia e uma série de outras coisas. Então, quando a gente foi levantar, apesar de ter liquidez no mercado, né, você via ali plataformas de marketplace com um balance sheet super limpo, né, sem grandes ativos, sem grandes coisas, e a gente falou, não, a gente vai montar CD, a gente vai montar Dark Store, a gente vai investir em estoque e vai criar todo esse ecossistema. Então, para a gente não foi fácil, né, levantar, apesar de entender a lógica do
da atenção, talvez, que em 2020, começo de 2021, era um pouco mais barata. Então, acho que o primeiro grande acerto, se eu puder, né, para mim cara, você focar num modelo de negócio que você acredita, em um modelo de negócio onde você tem autonomia, né, para entregar o que você quer entregar. É muito ruim, muito difícil, até às vezes no Brasil, você ter que depender, cara, de terceira, quarta, quinta parte isso aí para entregar o que você precisa, né? Então, eu acho que isso foi para a gente, cara, um baita acerto, né? E o segundo, a partir do momento que você consegue entregar uma coisa legal para o seu cliente, que você tem convicção disso, acho que o segundo acerto é de fato criar a comunidade, né? Que nem o Gabriel falou. Nosso negócio é super presente no dia a dia, alta frequência, então se você tem clientes satisfeitos, cara, que estão alinhados com a tua visão de marca e de mundo, assim, o poder da comunidade ele é super grande, né? Então, a gente vai falar, acho que daqui a pouco, um pouco de growth, mas nosso maior combustível, nosso maior, né, driver de crescimento é de fato a nossa base, que recomenda o nosso produto para amigos, para outras pessoas. Vou até falar um fun fact, agora tá rolando esse negócio de figurinha da Copa do Mundo, e a gente vende, né, daqui. Cara, o negócio foi uma loucura e viralizou, porque você pode ter figurinha em casa em 15 minutos, assim, e não foi a gente que falou isso, né, era as pessoas na roda de figurinha. Então, acho que o tema de comunidade, concordo aqui com o Gabriel, cara, é um baita acerto. Boa. E na prática, o primeiro ponto que você trouxe é uma verticalização, né, sem ter medo de ter ativo, de sujar a mão de fato, porque é difícil causar uma disrupção sem verticalizar em algum nível essa cadeia, né? Acho que eu não recomendo verticalização como... Não saio daqui falando que eu estou recomendando verticalização, né? Acho que isso aqui vai depender muito, cara, de cada negócio, de cada, né, mercado que você está inserido, mas acho que para a gente funcionou muito. Até uma analogia que eu sempre fazia, muito simples, supermercado offline tem uma baita pressão de margem, né? Em média, eles fazem 5% de lucro líquido. Cara, você não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender que se você bota um intermediário ali, um marketplace, cobrando uma taxa, um take rate de 10%, em algum momento essa conta não vai parar de pé, né? Tanto do ponto de vista de economics quanto do ponto de vista, né, operacional. Então, acho que a gente apostou sim na verticalização por uma série de motivos, mas acho que o resumo é entender no detalhe um modelo de negócio que te possibilite gerar margem e entregar o que você quer entregar, né, para o cliente. Boa, animal. Boa. Aí, falando um pouquinho, né, do meu ponto de vista, né, não falando que é o certo ou errado, mas o que eu acho que eu vi, principalmente falando sobre direct consumer, né, assim, que é mais o nosso meio, até antes de 2020, né, Fernando, que eu acho que eu entendi que você falou que 2020 estava fácil de entrar, crescer marca, né? Eu acho que oportunidade de canal, de ads e tudo mais. Eu acho que até um pouco antes de 2020, mas tem tudo a ver com esse período pré-Covid, eu acho que tiveram duas coisas que fizeram realmente muitas marcas crescerem. Eu acho que tem a ver com essa toda estrutura, né? Shopify e diversos outros softwares que permitiram, é muito fácil criar marca hoje em dia, digo. Só que eu acho que tiveram duas coisas que foram muito importantes, né? Assim, primeiro, o canal de ads realmente era muito barato, né? Foi uma grande janela de oportunidade para investir em ads, conseguir fazer boas segmentações e crescer. E uma outra coisa que eu acho que também houve, né, e tem super a ver com esse período pré-Covid, é essa coisa da digitalização, que o mercado ia mudar, que, né, assim, falando de direct to consumer, que você ia criar empresas totalmente digitais, que você não ia ter o físico, você conseguia entregar muito mais custo-benefício para o cliente, com entregas rápidas, e que, né, você não precisa ter estoque, você não precisa ter loja, você não tem diversos outros custos, e isso vai mudar o mercado todo, que eu vou te entregar, né, um custo-benefício muito melhor, vai ser muito mais valor para você. E com o passar do tempo, né, eu acho que isso daí foi assim, os ads se tornaram mais caros, né, e hoje não tem mais essa super oportunidade, e muitas dessas empresas que contaram essa história, foi muito importante sim para elas contarem a história e elas crescerem, só que muitas delas, de fato, não conseguem mais entregar esse valor todo que elas pretendiam, né? Todas já foram para o físico, não conseguiram, né, ganhar a atração que queriam simplesmente com online, e quem não tinha realmente um produto de qualidade, uma experiência realmente diferente, não tinha algo, né, a mais do que concorrentes,
ficou numa mesmice, assim, é o grande sentimento que eu tenho. Então, assim, elas tiveram uma boa lacuna de crescimento, conseguiram crescer, mas na hora que elas, assim, o que o cliente ia, consumia, etc., não gostava, não indicava de novo ou não recomprava, elas perderam tração e ficaram, e algumas, assim, realmente não estão conseguindo evoluir. Enfim, então, enquanto outras realmente conseguiram ter lacuna, e aí agora elas, mas realmente tinham uma marca forte, tinham um bom produto, ligavam realmente para uma boa experiência do cliente, e elas continuam o caminho delas agora, indo para o físico, e evoluindo a empresa, mudando, mas conseguindo fazer o que no final é o que realmente importa, você gerar satisfação do seu cliente, ter um produto que ele realmente gosta, indica, recomenda, volta a comprar. Enfim, então acho que essa é a visão que eu tenho, assim, sabe? E, enfim, falando sobre a gente, eu acho que é sobre isso, sabe? Nunca foi só sobre pegar ali, embarcar num trend, de mercado, que é super importante, que é uma lacuna, tem que ser aproveitada, mas é realmente fazer alguma coisa que fosse redonda ali no final, que entregasse valor de fato para o cliente. E aí, eu acho que vamos falar sobre isso, mas toda essa questão comunidade, word of mouth, crescer com boca a boca, assim, isso eu acho que é um padrão, assim, eu acho que de empresas que realmente conseguem gerar valor, sabe, conseguem agregar e cativar clientes e tudo mais. Cara, concordo, eu acho que no caso de vocês tem bastante paralelo com a visão do Rafa com relação à verticalização e entrega, pelo menos um valor grande que eu vejo é que vocês, de fato, tiveram a ousadia e coragem de verticalizar a experiência na ponta, tanto no online, que às vezes é até mais fácil, mas também no offline. Então, um canal conhecido pela experiência de ótica, que é um third party aí nessa cadeia, e vocês trouxeram uma experiência integrada de óculos, lente e experiência de compra. Então, na minha leitura, esse foi um grande trunfo. Com certeza, até porque era isso, a gente via que o mercado de lentes, principalmente, que nunca chegava na ponta final do cliente, eles tinham um intermediário, e um intermediário que fazia essa experiência não ser tão boa, encarecia muito o produto e barrava o online, porque ele não tem, não dá para você ficar com o seu franqueado brigando com ele, porque o online ali, essa quebra de interesses divergentes e a quebra da experiência. Enfim, então, com certeza, assim, a verticalização ela foi realmente para matar, as 3 dores que eu falei, elas tinham a ver com ultrapassar esse intermediário final ali, que é a ótica, Enfim. Exato. E aí acho que é muito mais fácil criar comunidade, quando você controla essa experiência até a ponta. Por outro lado, é um tema que eu queria tocar aqui também, é mais caro, Então a gente viu na Creamy, que é uma marca que a gente acompanha praticamente desde o começo, que compor proposta de valor com um produto incrível, uma embalagem incrível, um price point acessível, tinha um trade-off de margem. Então, a marca começou com uma margem apertada, até porque começa em subescala, começa vendendo pouco. A gente viu na daqui também, Rafa, começar com economics negativo para criar massa crítica, sabendo que, poxa, você queria sempre entregar uma experiência incrível, de até 15 minutos, e isso é caro, ou pelo menos foi caro, no relativo, no começo, quando você não tinha escala, e um price point acessível, e no caso do Rodrigo também, que poxa, controlar a experiência na ponta requer tijolo, precisa montar a loja. Então, acho que nos 3 casos, proposta de valor teve um custo, esse custo acaba sendo offsetado por capital, então esse capital vem para ajudar, a compor essa proposta de valor enquanto não tem escala, mas não é óbvio. Essa é bem a trajetória do empreendedor. Aqui estamos falando de consumo, mas várias categorias isso se aplica, e acho que vocês 3 fizeram isso muito bem feito, Agora a gente já vê, acho que nas 3 empresas, uma condição de economics muito favorável,
um crescimento, né, acelerado, com economics muito favorável, e essa conta começando a inverter. Acho que é legal até ouvir um pouco a perspectiva de vocês sobre esse ponto, dado que acho que boa parte da nossa audiência são investidores e pessoas, family offices, enfim, que estão acostumados a investir em coisas mais late stage e não costumam acompanhar essa jornada desde o começo. Cara, acho que posso começar aqui, né? Porque acho que para a gente, Fernando, a jornada e a transição foi muito rápida, né? E reforço muito o que você falou aqui, cara. Acho que todo mundo está no qual teve que investir no começo para montar essa base da experiência do produto e óbvio, depois de um tempo, começar a colher os frutos disso, né? No nosso caso, acho que a parte legal, como eu falei, foi muito rápido, né? A gente tem 1 ano e meio de operação, quando você pega desde food delivery ou players que na Europa e Estados Unidos eles já estão mais maduros. Muitos não chegaram acho que no economics que a gente conseguiu conquistar. Acho que até abrindo aqui hoje a gente já tem margem de contribuição numa base gross positiva, double digits, e isso tem que vir, óbvio, com uma escala, né? Tanto no macro de marca quanto no nível hub, né? Porque você tem que ter uma otimização, cara, de cada bairro, de cada microcélula, né, de atendimento. Então, para a gente, acho que tá claro que esse é o caminho. Obviamente, empresa de 1 ano e meio tem muita coisa para a gente buscar ainda, mas a gente sente que o investimento, a forma como a gente desenhou o negócio foi muito acertado, de novo, não só na experiência, que hoje a gente já começa a se pagar em churn muito menor, uma taxa de retenção muito maior, um acquisition muito mais saudável, um LTV maior do cliente porque ele confia na tua solução e ele compra mais com você, uma série de drivers aí do Unit Economics, né, que estão relacionados à experiência, mas óbvio também em relação à forma como você roda o negócio né, de maneira eficiente no teu dia a dia. Então acho que isso é uma coisa que dá bastante orgulho, dá muito trabalho também, mas no mercado igual que está esse ano, né, que acho que deu uma boa virada, você ter as ferramentas na mão e ter o alicerce, né, para começar a puxar Unit Economics é super importante. Se você não faz, acho que esse investimento que a gente estava discutindo aqui antes, de marca, de produto, cara, de modelo, fica muito difícil você buscar isso depois, né, porque está vazando em todo canto, né. Então acho que isso aqui, na minha visão, faz muito sentido e foi um baita acerto também. Isso aqui para não falar dos erros, né? Que tem um monte também, mas dado que você tocou nisso. Total. Mas é um pouco isso, começar do jeito certo, às vezes é mais barato do que ficar pivotando no meio do caminho, né? Eu acho que fala muito sobre a trajetória de vocês. Exatamente. Gabriel, quer comentar um pouco sobre jornada de Cream, de composição de economics, margem? Sim, exato. Foi muito interessante o que aconteceu com o Cream, porque hoje a gente teve um primeiro ano da marca de um crescimento muito rápido, muito acelerado, muito orgânico. A marca acabou, a gente teve muita sorte de o nosso primeiro produto ele foi um hero e trouxe muita visibilidade, o produto entregou muito resultado e ele, né, existe essa comunidade de pessoas aí que adoram a categoria de skincare e ele conseguiu viralizar muito rápido. Então a marca ela teve um crescimento muito acelerado e o que foi mais engraçado é que nesse primeiro ano a gente quase não precisava se preocupar com o CAC, porque como foi muito orgânico, a gente teve stages ali do primeiro ano que a gente desligou Facebook e Google. Então foi bizarro, assim, porque a gente não conseguia atender a demanda, o produto esgotava toda hora, então a gente teve que lidar no primeiro ano com muitos problemas de supply, né? A gente tinha muita matéria-prima importada, muitas as embalagens são importadas também, então a gente sofreu muito com isso por conta de Covid. E como o Fernando falou, a gente estava na mentalidade, né, de crescimento digital e entregar um produto de qualidade com preço super acessível. Então a gente tinha ali nos primeiros produtos a gente estava com uma margem um pouco menor. No segundo ano, como a gente tinha a gente teve um crescimento muito rápido no primeiro,
a gente quis, né, vamos dobrar o faturamento, que já foi muito alto no primeiro ano. Então, a gente teve um desafio aí, a gente teve que começar a ligar a máquina ali do marketing. Então, começar a fazer um pouco mais de influenciadora, Google, Facebook, acabou, né, a gente começando a ficar com o CAC um pouco mais alto do que no primeiro ano. Então, nesse segundo ano aí, a gente fez um ótimo trabalho aí, melhorando a margem dos produtos, falando com o pessoal, né, com o fornecedor, e graças a Deus aí conseguimos aí uma boa melhora dos primeiros produtos, que a gente tinha já uma margem menor. E aí, depois disso, né, a gente começou aí a desenvolver e lançar produtos com mais melhores. E até visando para uma estratégia aí mais multicanal, né? A gente, a categoria de beleza e principalmente skincare, né, por comportamento do consumidor, ele compra muito ali no pharma, né? Então, para a gente era muito importante estar do lado dos grandes players, até porque quando a gente traz um produto que ele é 1/3 do preço de um SkinCeuticals, de um produto da L'Oréal, ou um produto, né, de Mantecorp, ou enfim, é muito importante estar do lado deles, né? Poxa, eu tenho o mesmo produto, a mesma concentração, muitas vezes com um preço 1/3 ou 1/4. Então, a gente começou a ver que era muito importante para o crescimento da marca, não ficar só no digital e ter uma estratégia mais de multicanal. Então, foram aí adaptações que a gente teve, aprendizados ao longo do caminho, mas que foi, graças a Deus, aí foi dando certo, e hoje a gente está muito feliz aí com uma estratégia multicanal, e graças a Deus aí conseguindo crescer bastante. Boa. Aqui nas Herezes, enfim, a gente tem 2 momentos, né, assim, que foram diferentes, né? As Herezes começou, como eu falei, né, com uma pegada mais tradicional, então, que era isso, o negócio tinha que estar no positivo ali, a gente tinha que ser muito consciente em toda a nossa gestão do caixa, e a gente não tinha muito essa clareza, né, de caramba, estamos aqui resolvendo, temos uma baita dor no mercado que a gente está resolvendo, a gente vai ter esse crescimento aqui, vamos conseguir apostar tudo nisso. Então foi uma coisa mais paulatina que a gente veio construindo, né, e foi com o tempo mesmo, até que chegou num momento, né, como eu falei ali em 2019, que a gente teve essa virada, que a gente falou, é isso, temos que apostar, começamos a investir muito, né, tanto assim, em parte logística, tecnologia, time. Só que aí foi um pouquinho do caso, acho que aí parecido com a Cream, como o Gabriel falou, que quando a gente colocou essa proposta na mesa, né, trouxe ali toda essa questão da inovação, da simplificação da lente, da compra da lente no online e tudo mais, veio muito rápido, né? A gente conseguiu crescer vendas muito rápido, o que fez até com que a gente conseguisse ter resultados muito bons, foi com custo de aquisição baixo, sem estar abrindo loja nem nada. A gente conseguiu ver esse crescimento acontecer muito rápido. E agora, né, a gente né, sempre teve esse plano de expansão físico, a gente só estava querendo se digitalizar. E aí, no ano passado, a gente já retomou o plano, né, que dá super certo, as nossas lojas, né, assim, dão um payback muito rápido, elas vão muito bem, só que é como o Fernando falou, né, assim, para continuar essa expansão, né, cada vez, né, sendo mais desafiadora, a gente vai precisar cada vez mais abrir números de lojas maiores e tudo mais. E, inevitavelmente, né, precisamos de investimento para fazer isso acontecer, até porque a gente sente muito essa importância, né, de ser essa questão de posicionamento de marca, né, de ser o player que vai conseguir realmente ganhar esse status de a empresa que veio e está inovando esse setor, as Herezes, né? Eles vieram e trouxeram uma ideia totalmente nova do que é ser uma ótica, né? A gente tem toda essa bandeira de reinventar a ótica, né? Enfim, então é uma questão de oportunidade de mercado, que a gente, né, tá tudo dando certo, tudo, né, ficando de pé, as lojas indo super bem, a empresa como um todo indo super bem, e que não tinha por que perder time e deixar isso passar. Enfim, então acho que muito do investimento, né, veio nesse sentido. Boa. E aqui, quem nos ouve, fique à vontade para mandar perguntas. Eu recebi uma aqui já, que vai ser a próxima, mas fique à vontade para mandar, eu vou fazendo ao longo da discussão aqui. E a pergunta é mais na linha de aquisição mesmo, né? O Rafa já deu um spoiler aí sobre comunidade, mas quais foram as principais estratégias de aquisição que deram certo e como isso deve se comportar no futuro, visto que o passado estava bem diferente com relação a custo de aquisição no digital,
e agora o futuro é um pouquinho mais incerto. Então, estratégia de aquisição do passado, incluindo mídias e etc., e futuro. Cara, acho que posso começar aqui de novo, mas se bobear, vou até jogar um balde de água fria em estratégias de aquisição e vou começar desmistificando uma coisa. A gente fez praticamente 0 paid media nesse 1 ano e meio de daqui, né? Acho que primeiro, acho que explicando mais tecnicamente, né? Alguém vai falar, pô, é maluco, não fez paid media. Primeiro porque a gente tem uma estratégia muito micro-regionalizada, né? A gente não atua, por exemplo, em uma grande São Paulo necessariamente. A gente atua no nível quadra, bairro, e ainda é muito difícil você fazer um targeting extremamente assertivo, mesmo em paid media, né? Tem evoluído bastante, mas acho que essa era uma das grandes dores, só para desmistificar de cara. Em toda a nossa história, nesse 1 ano e meio, se eu não me engano, hoje o número está por volta de 70% da aquisição, ela veio de forma orgânica ou referenciada por amigos, né? Na verdade, mais um pouco. Né? Então, realmente, cara, pra gente essa é a grande plataforma, e dentro desse mundo, né, que não é tão simples quanto, cara, orgânico e vamos esperar que alguém recomende a empresa daqui, a gente fez uma série de testes para entender, né, o que motivava a recomendação, o que motivava alguém usar. A gente descobriu que tem um aspecto social muito forte de fim de semana, né, que geralmente é quando você está com seus amigos, e assim por diante. Então, acho que aqui foi basicamente 3/4 da nossa aquisição veio disso, muito pautada na comunidade, na experiência, né. De resto, tinha uma coisa que eu era muito cético no começo, mas que ajudou muito a gente, que foi offline e BTL, né. Dado que a gente tem uma estratégia, como eu falei, que acho que é super regionalizada, e você precisa ganhar densidade no nível bairro, no nível loja, fazia muito sentido, às vezes, você tentar dominar o offline, né? Mesmo em momentos de pandemia. Aqui eu não estou falando necessariamente de botar alguém na esquina para ficar com uma placa dando panfleto, né? Inclusive tentamos isso. Mas a gente tem uma estratégia super legal de tentar penetrar nos condomínios, né? De trazer a solução da entrega de supermercado em meio à pandemia, com uma experiência boa, trabalhando junto, cara, com condôminos. Acho que teve até uma coisa que funcionou para a gente, que foi super legal, que foi a indústria está querendo fazer as pessoas provarem os produtos, né, deles no momento, enfim, qualquer, de pandemia no caso, né. Se você consegue acessar a porta da pessoa, você pode dar um sampling para essa pessoa. Pô, testa aqui essa cerveja, né, a gente te entrega em 15 minutos. Então tem uma série de coisas que a gente tentou ser criativo, né, em relação à aquisição, e não necessariamente ficar com aquela receita, o beabá de paid media, que acho que é boa parte da história de crescimento de várias empresas, né. A gente fez muito gifting também, a gente fez uma parceria com uma marca de vinho, eles também queriam promover o produto. Se a gente tinha um cliente bom, acho que você deve ter visto isso, né, Fernando? Se tinha um cliente bom que gastava mais de X reais, eu dava uma garrafa de vinho, não para você poder dar para algum amigo, né? Então, tinha, de novo, uma conotação de experiência super forte, e acho que tudo isso, né, foram os nossos enfim, a nossa máquina de crescimento. Olhando para frente, eu não tenho a resposta, tá? Mas acho que tem rolado muito trial and error, né? Agora que a gente é uma marca um pouco maior, a gente já tem uma base, maior de awareness, né? Acho que a gente pode começar a usar um pouco mais em relação à experiência, né? Ano passado a gente fez um parque daqui, lá no Ibirapuera, com uma série de coisas. A gente tem participado de eventos esse ano, teve o Taste, aquele evento gastronômico em São Paulo, que a gente foi um dos patrocinadores, estava próximo. E, óbvio, isso ajuda em awareness e acquisition também, né? Mas a gente está começando a explorar um pouco os nossos territórios de marca, que quando você é uma empresa muito jovem, você não tem muita visibilidade dos territórios, né? Acho que hoje a gente começa a ter um pouco mais. Gastronomia, esporte são muito fortes para a gente, e a gente começa a explorar. E tem não sei se é elefante branco aqui na mesa, mas o tema de offline que a gente estava discutindo, né? Acho que a gente não tem a visibilidade de umas Herezes num shopping, por exemplo, né? Ou até mesmo da Scout Cream, cara. Então a gente tem pensado muito em como alavancar o offline. A gente tem um grande ativo que são os nossos entregadores, né? Que
cara, tem um NPS muito acima da média de mercado, então por que não também usar esse banner, né, de certa forma de divulgação. A gente tem uma série de opções na mesa, mas acho que nada muito claro, definido, tá? Cara, animal, eu conheço bem a história, então enaltecendo um pouco aí a história da Daqui, eles já passaram aí das dezenas de milhões de faturamentos mensais, então estão num patamar bem grande, né, robusto, e ouvir que vocês não fizeram paid media cara, é muito legal. Eu vejo vocês, né, em todo lugar aí, cinema, relógio da cidade aí, os relógios de rua, os elevadores, etc. Muito awareness e sem paid media, que parecia ser o canal mais óbvio no digital, né? Só para deixar claro, né? Porque você paga também para estar obviamente num farolzinho ali na avenida, né? Mas sim, mas sem mídia programática, né? Mídia ads. Perfeito. Exato. Então, cara, acho que aqui tem uma grande fortaleza de vocês. Acho que foi um dos grandes trunfos que vocês trouxeram, que foi esse marketing de awareness, Get Member forte, que não vi os, né, concorrentes fazendo, e fica até, né, uma dica aí para o Gabriel e Rodrigo, porque, poxa, acho que eles foram corajosos aqui em investir forte em awareness e deu muito certo. Não, muito, muito legal isso, Rafa, que você falou. Não sabia que vocês não tinham investido nada em mídia digital, assim. E aí fico até me questionando, assim, né, o quanto isso, né, para o nosso produto e tudo mais, quanto que a gente conseguiria, né? Assim, por exemplo, eu conheci vocês com um amigo falando, cara, recebi aqui tem um desconto, se eu indicar você, eu ganho. Então, tipo assim, realmente, é algo de alta recorrência, né, que você compra muito, que você sempre vai precisar fazer um mercado, hoje, né, quase todos nós fazemos compra online aqui de mercado, e que é muito interessante, né? Eu vou receber um desconto aqui agora, assim. E aí eu fico questionando, assim, o quanto, né, para Zerez ou para Cream e tudo mais, quanto que isso daí conseguiria ser aplicado, né? Assim, porque um óculos não é um produto de tanta recorrência, e aí fica uma coisa mais putz, né? Aquela coisa do desconto também. Vou oferecer para um amigo um desconto, que aí eu vou ganhar mais desconto no meu, mas o meu amigo não vai estar comprando agora, de repente ele não está no momento de compra. Enfim, vocês encontraram uma maquininha aqui muito, muito redondinha aqui para o negócio de vocês, né? Que eu acho que, né, do lado de cá, e aí não sei se o Gabriel está tendo essa mesma experiência, com certeza está sendo um desafio fazer esse crescimento a baixo custo hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem, né, apostado muito, tentado vir para essa parte de comunidade, né? Enfim, aqui tento se basear também em cliente, indicando cliente, que sempre foi uma das nossas grandes. Isso tem a ver até com as lojas. A gente vê com as lojas, vai uma pessoa, compra, depois ela leva um amigo, ou a mãe, ou o pai, ou o namorado. Então tem muito isso, sim, da pessoa trazer de volta. Então por isso que as lojas funcionam tanto para a gente. Mas, por um outro lado, né, para crescer marca ou para o online ali, como passar, né, por exemplo, que, caramba, a gente é a nova ótica, o novo modelo, de forma assertiva, rápida, e para o nosso cliente, que já não é todo mundo também, porque nem todo mundo usa óculos de grau, né, então só aí a gente já perde uma grande parcela, né, enfim. Então, a gente tenta tentar trabalhar isso cada vez mais com comunidades, etc., e aí eu tô falando até influenciadores, mas tentando ter uma abordagem um pouco diferente, né? Porque eu acho que o consumidor já pegou. Aquele influenciador que indica 10 produtos por mês já não tem credibilidade, né? Então, quais são aqueles que realmente a sua marca tem a ver, que você está criando uma relação de longo prazo, que eles estão te ajudando a espalhar o nome da marca, né? E a proposta que você está trazendo, né? Enfim, então, né, não tenho tantas respostas, mas isso é o caminho que a gente está vendo que tem dado certo para a gente. E que no final das contas é isso, né? Faz um produto bom, oferece uma experiência boa, né? A gente tem um NPS de loja que está girando acima de 90 todos os meses, né? Um online que gira acima de 85, enfim. Então, assim, a gente sabe que o cliente realmente gosta, né? Acho que vale a pena, então gera esse boca a boca. A grande questão é como acelerar em muito esse boca a boca, né, para não ir só ali no que a gente já tem no orgânico. É isso. Cara, acho que tentando contribuir, talvez alguma coisa meio óbvia que vocês já pensaram, né, mas a gente tentou literalmente listar todos os gatilhos aqui, né, que poderiam te fazer
cara, indicar a situação que a gente se pegava indicando. Tinha muito em relação a esse social, né? No de vocês eu vejo, sei lá, o que vem na minha cabeça, muito forte o tema de verão, né, cara? Porque sempre alguém compra imagino que boa parte da população em óculos escuro compra, cara, do público AB, compra um óculos novo, né? E daí tem sempre aquele negócio ali de, pô, onde você comprou? Mas, sem dúvida, cara. No nosso caso, vocês estão me ouvindo? Saiu. No nosso caso, a gente, poxa, o primeiro ano aí com o Creamy, a gente não precisou, né, conseguimos crescer aí muito organicamente. Mesmo assim, para o segundo ano, a gente usou muito aí da estratégia de influenciadoras. A gente já tinha, né, um histórico com o Skelt de entender muito bem como funcionava. Obviamente, a gente não replicou a mesma estratégia, mas isso ajudou muito. E a gente teve muita sorte que as influenciadoras que a gente selecionou, elas realmente testavam o produto e a gente falava, poxa, qual que é um problema de pele que você está tendo, né? Então ela falava, poxa, estou tendo um problema com acne. Então a gente mandava o produto e elas realmente estavam vendo uma entrega muito boa do produto. Ele estava realmente melhorando ali o problema. Algumas com acne, outras com manchas. E foi muito legal porque elas passavam muita verdade quando falavam do produto, né? Então, a gente conseguiu, e isso ajudou muito a marca, ali tanto na parte de crescimento, como também ganhar awareness. Eu acho que hoje o mercado de influenciadora realmente já está ficando mais saturado, eu acho que vai virar cada vez mais um paid commercial, então é muito mais awareness que realmente ali do que ali no começo, né, que era muito rentável, que realmente convertia, né. A gente... com o Skelt, fluiu muito aí do começo, que a gente começou lá em Skelt finalzinho de 2017, tava começando influenciadores, começando stories, então a gente conseguiu surfar muito bem essa onda. Já com o Creamy foi um pouco diferente. Então, mas, né, hoje, até TikTok, a gente tá vendo que a marca tá conseguindo viralizar, né, na plataforma, e com muito conteúdo orgânico, né? Esses dias até apareceu um TikTok de uma menina comparando um produto da Vichy que custava R$150 com o nosso, que custava 59, e ela falava que o nosso era melhor. Então eu mandei pro diretor de marketing, falei, e a gente pagou por isso? Ele falou, não. Então é muito legal isso ajuda muito a marca. Mas eu acho que para fechar bem, né, para esse ano, a gente vê que uma estratégia multicanal ajuda muito, porque pelo menos ali em cosmético, as pessoas, né, estão vendo muito produto online, mas elas querem testar, enfim. Então, você tem o produto ali na gôndola, na farmácia, ela, poxa, né, tô sempre vendo essa marca na internet, e de repente ela entra numa farmácia e vê ali na gôndola, e isso ajuda muito. Ela fala, poxa, agora ela vai fazer realmente a conversão, né? Então, pra gente, eu acho que estruturar esse ano essa estratégia mais multicanal, até com os nossos quiosques próprios, a gente está com 6 lojas, quiosques, na verdade, em alguns shoppings no Brasil, isso também ajudou muito, até para pegar novos públicos, que a gente havia que era um pouco mais difícil no digital. Eu acho que lançamento de produto também foi uma coisa que, uma estratégia muito boa, a gente tinha criado toda aquela comunidade, a gente já tinha uma recorrência muito alta, um LTV muito bom, então trazer novos produtos que complementavam a rotina de skincare, isso ajudou muito também no nosso crescimento, né? Então, a gente começou sempre com muito tratamento, aí de repente a gente estamos vindo com produtos para hidratação, produto para o olho, proteção, então isso também ajudou aí muito no crescimento da marca, né, completando essa rotina do skincare. Cara, super rápido, uma analogia que eu pensei aqui para o nosso Member Get Member, né, que acho que é mais aplicável para o Gabriel do que o Rodrigo, é trial do produto de vocês, né? Com certeza. Legal, cara, que talvez esse primeiro teste, né? Poxa, super poderoso. Com certeza. Nossa, total. Entrou uma outra pergunta aqui pro Rodrigo. 2 perguntas para o Rodrigo bem objetivas. A primeira é se tem alguma... Você faz o trial at home, né? Que manda os produtos para casa, que é uma super inovação, né? Pequeno parênteses. Tem alguma limitação para o número de óculos
Então, por que você manda 4 óculos e o custo logístico desse trial at home, ele é proibitivo ou é algo que dá para escalar? Essa é a primeira. E a segunda é, como é que os insumos, né, do óculos e a produção de fato? Ela é terceirizada, tanto armação quanto lente, e se você pretende verticalizar em algum momento? Bom, respondendo a última mais rápido, assim, né, é tudo terceirizado, a gente não produz nada, não somos fabricantes e não é algo que a gente pretende fazer, assim, não é o nosso diferencial, não é o que a gente faz de melhor, então a gente faz o design, né, desenho de todos os nossos produtos, etc., mas, assim, realmente, chão de fábrica, produção, não acho que é nossa, não acho que é aí que está o diferencial também. Sobre a questão do home try-on, a quantidade de óculos, assim, no final das contas a gente está testando, né? Já mandamos 3, agora já estamos enviando 4, a gente está fazendo alguns testes, então, assim, não achamos ainda, né? Poderia ser 5, poderia ser 3, estamos achando um ponto ótimo ali. Ainda temos que ouvir muito, né? E temos muito a aprender com esse programa, mas é a nossa grande aposta para a penetração do mercado óptico online, né? Só trazendo um pouquinho de número aqui, né? O Brasil ainda tem 1% só do mercado óptico está online, enquanto nos Estados Unidos já ultrapassou a barreira dos 13%, está chegando nos 14%. Enfim, então a gente está tentando, a gente aposta que seja, né, hoje, a experimentação em casa e futuramente, né, a experimentação virtual realmente muito bem feita, né, com câmeras que vão conseguir pegar profundidade e tudo mais e trazer uma experiência muito real, vai poder substituir isso. Mas, enfim, então hoje essa é a nossa aposta, e o custo ele é alto, não é proibitivo. A grande questão que a gente está tentando entender, na verdade, é sobre a taxa de conversão das pessoas que recebem os óculos em casa. Aí, assim, hoje, o programa ele não dá prejuízo, ele fica zerado, mas a gente tem, né, uma taxa que a gente considera muito baixa. Só 30% das pessoas que pedem os EREs em casa compram. E a gente não entende muito o porquê, porque assim, a taxa de conversão até em lojas fica um pouco acima disso. Né, então, você para pedir em casa, etc. E o que a gente entende, está ouvindo muito, é que as pessoas, mesmo pedindo, né, 4 óculos em casa, é difícil você pedir os 4 óculos. Porque é muito difícil, seja no desktop ou no celular, você entender a dimensão do óculos. O óculos é muito pequeno ali. Então, assim, para você poder escolher, né, 4 modelos, né, assim, entre os 70 que a gente tem, né, isso aí eu estou não falando da SKUs, não estou tentando trazer variação de cor, assim, 70 modelos diferentes que a gente tem, já é muito difícil. Então, o que a gente está tentando trabalhar muito nesse momento pré-compra, sabe? Como a gente vai fazer para conseguir filtrar muito bem os óculos, para entender tamanho, para entender dimensão, para dar conhecimento para o cliente de que o rosto dele é oval e ele quer passar passar a descrição com os óculos dele. Qual vai ser o formato de óculos que vai ficar melhor? Qual o tamanho, né, do nariz e do rosto dele? Então, o que é um tamanho de óculos médio, o que é um pequeno, o que é um grande, enfim. Então, a gente está tentando trabalhar nessa primeira ponta para conseguir aumentar essa taxa de conversão e fazer com que o programa fique no positivo, né? Enfim, isso daí eu estou falando só com base em primeira compra, não estou falando de recorrência nem nada disso, porque a gente ainda está, né, no princípio desse programa, assim, né? Estamos agora, inclusive, trazendo pela primeira vez, assim, uma comunicação mais bem bolada, bem feita do programa agora esse mês, tá? Iniciamos a comunicação ontem até, enfim, então, pela primeira vez a gente realmente vai falar, vai trazer ele, explicar do início ao fim, porque a gente está mais ou menos há 1 ano com ele dentro de casa, mas assim, estávamos testando muito. Antes era só Rio e São Paulo, aí fomos pouco a pouco abrindo outras cidades, enfim, então fomos, né, aprendendo ali, consertando uma série de coisas, e agora a gente está querendo né, explicar ele de forma mais redonda, e porque a gente já considerou que a gente chegou num ponto legal para tentar escalar o programa. Boa, show. E aí, uma última pergunta aqui que a gente recebeu, e aí eu vou emendar numa minha, que tipo de aprendizado e benchmarks vocês tiram de empresas que estão mais avançadas, né, seja Brasil ou fora? Então, né, em suma, em quem vocês se inspiram?
E aí uma pergunta minha que acho que tem tudo a ver, algum autor, livro, referência que vocês recomendariam para quem estuda consumo, quer conhecer, investe em consumo? Fala aí, Gabriel. Pode falar, Rodrigo. Não, falando sobre empresa, assim, a gente tem um case muito óbvio que é o Warby Parker, né, que é essa direct consumer, né, que foi uma das primeiras e que veio muito com essa, né, até ajudando a definir o que era uma DNVB, direct consumer e tudo mais. A gente tem, né, assim, tenta se diferenciar bastante, assim, a gente nunca tentou seguir eles, assim, acho que uma das coisas mais legais, principalmente quando eles fizeram a IPO e a gente conseguiu ler mais a fundo sobre a estratégia deles, foi que a gente chegou em muitas das mesmas respostas, mas fazendo nossas próprias perguntas. Acho que um erro grande que tem no mercado é muitos empreendedores tentando tropicalizar empresas que estão certo lá fora e que, né, ou tropicalizam mal, ou são empresas que não tem mercado aqui dentro, assim, vejo muito isso. Então a gente via eles como um caso que, né, de empresa que estava realmente mudando um setor que a gente sabia que era cheio de problemas, e a gente foi, né, atrás das nossas respostas, mas assim, com certeza eles são um grande benchmark, acho que são uma baita de uma empresa. Mas, por exemplo, como marca e produto, eles não são um benchmark para a gente. A gente, né, assim, vendo o nosso produto, o nosso produto é melhor que o deles, de qualidade, assim, realmente, de produto em si, né? A gente que sabe ver, né, do acetato, achar nele e tudo mais. A gente quer, a gente mira, a gente tem muito essa questão da preocupação da marca no longo prazo, assim, de conseguir ser uma marca muito desejada a longo prazo. Então, assim, quando estou falando de produto e marca, a gente já tem diversos outros benchmarks. Né, tanto, né, que vendem no Brasil ou fora, né, mas enfim, são muito do nosso setor. Oliver Peoples, a Persol, Garrett Light, né, tem a Tate, que é uma outra direct consumer que é holandesa, né, e está na Europa toda, enfim, então a gente tem o nosso benchmark. E sobre autores e tudo mais, enfim, aí tentando trazer um pouco mais, né, consumo marketing, acho que tem um que é muito, né, assim, para investidores mais do mesmo talvez, que é o Scott Galloway, a gente vê muito aqui dentro. Tem o Seth Godin, que de marketing, assim, eu acho ele muito bom. E fora isso, acho que tem alguns livros assim de marketing e posicionamento que eu acho muito bons, mas aí são mais específicos, assim, não sei se cabe tanto, né? Mas enfim, que eu veio aqui na minha cabeça agora foram esses. Bom, no meu caso, com o Cream, eu sempre olhei muito as marcas lá fora, não tanto, a gente não olhava muito propriamente em termos de produto e formulação, mas realmente, acho que muita gente olhava muito a estética das marcas lá, que estavam, como a Drunk Elephant, né, foi pioneira aí nos produtos mais coloridos, foi uma coisa que a gente trouxe aqui para o Brasil, a gente achava que o skincare era muito sério, então foi uma coisa que a gente olhou muito. Eu acho que cada vez mais eu tenho visto que realmente tem alguns aspectos que é muito legal das marcas lá fora, mas a gente realmente vê uma coisa que o Rodrigo falou, não dá para replicar aqui no Brasil. Muitas das coisas, acho, o mercado principalmente também cosmético é muito diferente, então acho que hoje a gente cada vez mais tá olhando para o mercado interno, né? Eu estou em Curitiba, então a gente tem um Boticário aqui que está do lado e a gente cada vez olha mais e são empresas aí que, né, são faturamentos aí de bilhões e são muito referência aí pra gente. Então, a gente muda muito, né? Obviamente o Luiz, que é né, tá ali na criação dos produtos, ele olha muito as marcas muito dermo, de realmente, né, focadas em resolver problemas de pele. A gente olha algumas marcas nichos, por exemplo, da Polônia, que resolve problemas de rosácea, muito específico, a gente gosta muito disso. Marcas que às vezes não são tão relevantes, mas trazem produtos com bastante eficácia e né, um senso ali de ativos inovadores. Então a gente olha um pouco de tudo, né? Em termos de referências de livro, falando muito de D2C, tem um livro super interessante, que é o Billion Dollar Brand Club, que conta a história de todas dessas empresas, Warby Parker, Glossier, Dollar Shave Club, enfim, é um livro bem interessante aí que fala
conta aí a jornada dessas marcas D2C. Legal. Acho que minha resposta é muito nessa linha também, né? Sem dúvida a gente tem referências aí externas de Europa até Estados Unidos. A gente, como grupo, né, a gente atua também em outros países da América Latina. A gente começou a atuar nos Estados Unidos, a gente saiu de lá, então acho que a gente também tem alguns aprendizados de outros mercados, né? Mas o nome daqui, ele é uma referência ao local, né? Eu brinco que, Brasil é Brasil, cada cidade é cada cidade, cada bairro é cada bairro, né? Então acho que a gente tem muita essa visão de cara, adaptar tudo que a gente está fazendo enfim, a realidade local e as necessidades locais, óbvio, com referências de tecnologia, de mercado, que também a gente tem lá fora, né? Desde, Amazon, e-commerce amplo senso, até players mais na linha de e-commerce que surgiram na Europa e nos Estados Unidos. De livro, acho que não consigo nem filtrar um aqui, então vou falar o que eu estou lendo agora, que é um livro super legal, chama Contagious. É sobre viralidade e o subtítulo é Por que as White Things Catch On, né? Então, acho que também fala bastante do que a gente estava discutindo aqui sobre growth, comunidade, senso de escassez, um monte de coisa super legal aqui. Esse é mais under the radar, né? Acho que até te comentei dele, Gabriel. Eu te dei ele no ano passado, me lembro, mas é um livro muito bom mesmo. Sim. Bola. Muito obrigado, senhores. Passamos um pouquinho do tempo. Obrigado aí pelo tempo. Parabéns pelas trajetórias de negócio. Eu sou um fã pessoal aí das 3 trajetórias. Grandes marcas, grandes produtos e grandes empreendedores por trás. Então, muito obrigado e nos falamos. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite.